Fala galera das 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio dos 5 Minutos de Entrevista. Estamos na quarta temporada, grandes entrevistas até o momento, e aqui a gente está na parte 2 da entrevista do curta-metragem Habeas Pinho. Estou falando agora com o ator Lucas Veloso, que interpreta o personagem principal, nada menos do que Ronaldo Cunha Lima. Prazer imenso, Lucas, ter você aqui para a gente poder falar desse filme incrível, simbólico, super necessário, né, e poético, né, com certeza. Prazer imenso, seja bem-vindo, uma ótima noite e muito obrigado de novo. Eu que agradeço o convite, é muito bom para mim, na posição de ator, ver pessoas falando sobre cinema, sobre curta-metragem, sobre coisas produzidas no Brasil que é para o brasileiro, porque isso aí, independente se você é paraibano ou não, é um recorte histórico, documental e cultural do país, né? Então, estou honrado em tanto fazer a obra quanto em ajudar a propagar. Então, parabéns pelo trabalho também, Lu. Que isso, é um prazer imenso aqui. Somos embaixadores aqui de Habeas Pinho, que todo mundo precisa ouvir a palavra de Habeas Pinho, com certeza. E eu pego um gancho que você falou agora, já te pergunto, você interpreta Ronaldo Cunha Lima num momento, né, num recorte da nossa história, né, de uma história até recente aqui. E como foi, assim, pegar esse roteiro, esse personagem que tem um vasto, né, conteúdo, né? Ele fez muita coisa importante, fez muita coisa progressista. Como é que você construiu isso dentro do roteiro, a sua pesquisa, a preparação? Porque você tem um jeito muito peculiar de falar no filme, uma postura corporal completamente diferente de outros trabalhos, assim, é notável, né? Ver o quanto você se transformou, que eu acho que é o mais interessante. Você é outra pessoa fazendo, né, Ronaldo Cunha, uma transformação imensa. Queria que você contasse como é que foi receber esse roteiro e falar, nossa, agora eu tenho que me transformar. Queria que você contasse um pouco. Rapaz, eu acho que o maior trabalho de pesquisa sobre Ronaldo Cunha Lima, o maior acervo, foi fabricado pelo próprio Ronaldo Cunha Lima. Porque, vê só, ele tem uma obra dele, além da política literária, muito forte, que é... Ronaldo escreveu vários livros, Azul Itinerante, Eu nas Entrelinhas, e eu li tudo. Eu sou consumidor de Ronaldo Cunha Lima, da poesia dele, da arte dele, de tudo que ele faz. Por paixão mesmo. Meu pai era muito amigo dele, e aí eu comecei a ler livros, a decorar poesias, e enfim, mergulhei no universo Ronaldo Cunha Lima e vi um Ronaldo, na moral, na minha geração, né? Eu sou moleque desde que o Ronaldo era governador, depois senador, depois ele já teve aqueles problemas de saúde e integrou a velhice à vida dele de uma maneira muito poética. Então eu sou muito mais conhecedor do Ronaldo Cunha Lima poeta do que do Ronaldo Cunha Lima político. Uhum. E aí, o que foi que eu recebi de pedido de Gal? Além de não imitar, porque eu sou filho do maior imitador de Ronaldo Cunha Lima que existe no Brasil, que é meu pai, o baixinho humorista Shaolin. Só que eu não podia fazer uma imitação, eu tinha que ser Ronaldo. Então, voltei à literatura de Ronaldo Cunha Lima, li alguns livros de novo, li alguns poemas de novo, e parece que ele comunicava muito com os leitores quem realmente ele era. Ronaldo era um grande humanista, grande ser humano, ele tinha um coração realmente fora da curva, sabe? Por isso, a sensibilidade dele para juntar palavras que se combinam e que viram música, né, na boca dele. Sim. Então, fiz um laboratório de Ronaldo focado em não imitar Ronaldo, mas em ser Ronaldo. Então, quando a gente entrava em cena ali, não é ele encarnou o Ronaldo. Não, mas era o meu Ronaldo, mas não era eu. Era Ronaldo, era como se fosse um baita alter ego meu, poderoso, só Ronaldo Cunha Lima, em que eu fosse 100% Ronaldo Cunha Lima. Eu raciocinava Ronaldo Cunha Lima, eu bebia Ronaldo Cunha Lima, eu comia Ronaldo Cunha Lima, eu pensava Ronaldo Cunha Lima, eu falava Ronaldo Cunha Lima. Então, eu entreguei essa parada de entrar numa frequência onde tudo que eu fizesse 24 horas por dia fosse Ronaldo Cunha Lima. Eu procurei buscar isso aí. E eu acho que a maior pesquisa, o maior acervo que foi presenteado a mim foi pelo próprio Ronaldo. Mas eu vou te confessar uma parada. Teve dois encontros-chave que eu tive. Um deles foi com Gal Cunha Lima, que é filha dele. E ela me confidenciou muitas coisas que mostravam o coração de Ronaldo monumental, sabe? Era uma coisa absurda.
Sendo que eu absorvia isso e eu falava, tá faltando uma pimenta. Quem que vai me dar essa pimenta? Sabe que você sabe que o poeta ele tem uma pimentinha. Tem um E eu lembrei de toquezinho um de pimenta. detalhe: Gal Cunha Lima é uma filha menina. O pai tem mais cuidado na filha menina. Eu disse, vou chamar uma ajuda também de Cássio e chamei Cássio Cunha Lima, que é um grande amigo meu, foi um grande amigo do meu pai, para jantar. Jantei com o Cássio exatamente um dia antes. Não foi um dia, foi horas antes de gravar. Eu jantei com o Cássio Cunha Lima, a gente se reuniu num bar raiz aqui de Campina Grande, que os pais da gente iam lá. Eu tomei algumas doses de cachaça com o Cássio, falamos poesia, ele me contou alguns segredos de Ronaldo, enfim, dividimos histórias dos nossos pais e tudo mais. E eu tenho é porque não está acessível à minha mão agora, mas então eu ia te mostrar aqui. Mas eu tenho uma bíbliazinha, um caderninho, que é um para cada personagem. E eu tinha um para Ronaldo. E nesse dia eu estava na metade, eu passei tipo mais 20% do caderninho só de anotações que ele estava me falando. Uhum. Como, por exemplo, o Ronaldo era dedógrafo, ele digitava só com dois dedos na máquina de bater lá. E ele não tinha datilografia igual é natural, a ASD, como é? ASDF, e o que é o quê? Ah, eu não me lembro. Mas tem um curso clássico, né? Ele digitava com dois dedos, ele não contava as sílabas com todos os dedos da mão, que nem a maioria dos poetas faz. Ele contava com três dedos e deixava suspenso. Então a contagem dele ia em uma, três, duas, seis. Outra, nove, volta, 10. Porque o abespinho é decassílabo. Então ele contava fazendo uma, duas, três, volta. Então tudo tem que caber nessa mão. Então foram detalhezinhos que foram me ajudando. Fora o psicológico que eu fui trabalhando, eu tinha noites que eu saía em Campina Grande para um bar famoso aqui de Campina também, antigo, bem velho. E eu sentava lá já de personagem sem avisar ninguém e chamava meus amigos para beber comigo. Então eles tomavam comigo, eu fazia umas poesias, eles achavam massa. E aí dizia, não, porque os bichos estão estudando Ronaldo Cunha Lima, ele deve estar viajando e tal. Mas eu já estava fazendo laboratório. Então quando foi para a cena, eu levei isso com uma certa segurança de que, assim, não é uma imitação, é um personagem. Pode ser ruim, mas a incompetência é minha. Não é porque eu sou imitador, mas é porque eu sou um mau ator. Mas eu levei um personagem. Aí foi. Esse processo inteiro durou mais ou menos uns 2 meses. Uhum. Na conversa com o Natan e a Luísa, eu falei bastante sobre o set, né? A reconstrução de época, os detalhes da radionovela, como foi incrível a luz, né? Principalmente na canção que inicia o filme, né? Da Maiana Neiva, assim, algo Lua que enche Branca. os olhos, né? Entrar no set também, além de vestir as roupas impecáveis, né? Figurino assim acima da média, né? Entrar no set também, isso te ajuda também, né? Chegar no personagem ou naquilo que você estava construindo, né? Porque tinha toda a sua bagagem, seu caderno, sua construção, e entrar no set também é outra situação, né? Rapaz, sem sombra de dúvida, eu acho que todo ator tem que ter muito contato com os elementos que estão no set de gravação, porque isso é uma atmosfera para a gente, isso ajuda a gente a mergulhar. Todo mundo, quando vê uma foto, não fica emotivo? Quando sente um cheiro da infância, não fica emotivo? Você escutou uma música, lembrou de alguma coisa? O ator é uma esponja, nós somos porosos, então, a qualquer ambiente que a gente consiga tatear um cheiro, uma coisa, uma roupa, um adereço, e aí tinha duas coisas que me ligaram muito a Ronaldo. São duas coisas bestas, mas para mim me ligavam muito a Ronaldo. A primeira delas era um suspensório. Então, quando eu punho o suspensório, que eu aderi para minha vida, eu não sei se tu viu, mas eu estou usando na vida agora. Eu vou em evento, vou de suspensório, eu passei a gostar. Mas o Eu ia suspensório me perguntar ligou se muito a você Ronaldo usava Cunha Lima. figurino do set lá. Rapaz, eu peguei. E o dele é que eu queria ter levado de presente, mas ele pertence à Dona Glória, é mais difícil de pegar. Que é o dourado. Cara, que suspensório lindo, rapaz. Ele é de botão até, ele não é daquele de que morde a calça, não. Ele é botão, lindo. Mas era o suspensório e o isqueiro que ele tinha. Sabe aquele isqueiro de americano, tipo Zipo, que você vira assim. Ele tinha um desse, então, algumas horas, em alguns textos, ele estava no meu bolso. Eu baixava, pegava ele, abria ele no bolso, fechava. Como uma maniazinha, mas aquilo me conecta. É uma besteira, não é nada que alguém vai atuar bem porque tem um isqueiro no bolso. Não. Mas foram duas besteirinhas que me ajudaram muito. Foi o suspensório e o isqueiro.
você comentou na hora de datilografar, tem cena no filme que você realmente está assim, né? É fantástico. Um dos posters também do filme é assim com você, né? Datilografando, né? Queria perguntar um pouco, você falou brevemente sobre a Gal, né? Incrível, né? Produtora, uma pessoa humanista, assim, maravilhosa. Ter ela no set te ajudou, te intimidou, ou foi aquilo, ela foi avalista do seu trabalho? Queria que você contasse um pouco dessa relação, que a Gal contou histórias incríveis, assim, durante o set, de como o Natan e o Aloysio convenceram ela a fazer, ali escrevendo, rabiscando, né, a história num pedaço de papel, mas ali dentro do set, na hora da ação, você vê, né, um parente próximo, né, de Ronaldo Cunha Lima. E como é que foi essa relação dentro do set? Rapaz, o set de gravação foi muito tranquilo, porque nós já tínhamos amizade antes, né? Eu sempre vou. Eu sou amigo de Cássio há muitos anos, mas sempre fui no samba da praia que eles fazem, sempre frequentei, enfim, sempre vi Gal, então eu tenho ela como um rosto amigo. Ela é um rosto onde eu busco abrigo também. E ela foi muito amiga minha também, ela me dava toques incríveis de como o Ronaldo se comportava, gestos, como as mãos dele, tá? Tinha muita coisa. Então, Gal era uma presença de conforto para mim, mas eu te confesso que enquanto estava em cena, eu não me lembro de nada. Então, eu não sei quem estava dirigindo, quem não estava. Eu estava em outra. Eu estava enevoado enquanto eu estava em cena. Então, eu me lembro muito de antes e depois, mas das cenas em si eu não me lembro muito, não. A concentração é muito grande, né? O seu preparo foi muito grande, né? Que interessante, né? E eu queria te perguntar também sobre José, né? José, o Celesteiro Paulo, né? Aquele personagem icônico, assim, feito, eu acho, brilhantemente pelo José, o quanto ele é magnético em tela, né? E vocês são amigos, né? De longa data também. Essa química, né? Quando vocês souberam que ia fazer esse filme, vocês se conversaram antes, descobriram um set, como é que foi essa química da amizade para dentro do set também? Rapaz, eu fiquei A feliz da mistura, vida, né, porque da José, eu amizade. conheci ele em 2015, no começo de 2015. A gente se conheceu, se aproximou no Rio de Janeiro ainda em 2015. 2016 eu andei muito com o José, ele é um baita compositor, baita cantor, cultural, o cara tem uma cabeça diferente. E eu sempre vi ele concreto como um baita de um compositor, um baita de um cantor, mas eu não tenho esse prendimento tóxico artista de que não, o cantor só pode cantar. Eu, quando o Gal disse é um amigo seu que vai fazer o negócio, eu pensei em todo mundo, menos em José. Quando ela disse é José, dois pulos que eu dei de festa. O primeiro é o desafio para ele atuar, que eu fiquei feliz, porque eu fico feliz com toda vez que um artista se desafia, eu digo, esse bicho ele tem coragem, esse bicho é isso aí. Artista rock and roll é desse jeito, tem que se desafiar, sai da casinha. E o segundo é que tinha tempo que eu não via José, eu fiquei feliz que eu ia dar um abraço nele de volta, que a gente ia ter muito motivo para tomar uma dosinha de cana e bater papo. Rapaz, me juntei com aquele doido. E ele, assim, trocando ideia, a gente pensa muito igual em relação a muita coisa. E a primeira cena que eu vi ele gravando valendo, eu disse a ele, eu falei, ei, doutorzinho, você tá voando. E ele, não, disse que não sei o quê, aquela modéstia que eu não sei se é falso, se era medo da câmera. Mas eu disse a ele, eu acho que tá arrebentando, cara. Eu acho que no vídeo vai ficar grande. E quando chegou o vídeo que a gente assistimos juntos, né? Eu, ele, Gal, assistimos todos juntos. Eu falei, macho, tá muito bem, velho. Tá muito bem, parabéns. Deu umas elogiadas nele, como se eu fosse um irmão mais velho, não de vida. Eu acho que a de idade ele é mais velho que eu, mas de profissão. Eu já tenho 24 anos de teatro. Ele tá começando com a cabecinho. E, na moral, ele me surpreendeu. Ele foi uma surpresa tão boa. Ele deu tanta aula a tanta artista que pensa que é artista, porque simplesmente ele teve a humildade de tirar a sandália, botar o pé no chão e falar: eu vou aprender a fazer isso aqui direito. E ele fez, ele deu o nome, ele ganhou o prêmio de melhor ator e merece fazer muito mais. Eu acho que isso é uma lavada na cara de todo mundo que pensa que o artista é monotemático, porque ele é plural. Ele faz o que ele quiser, ele compõe, ele canta, ele atua. E eu acho que todo artista tem que ser multifacetado, é uma obrigação. Lá nos Estados Unidos a gente elogia isso. Porque você chega e fala, não, lá em Las Vegas, o cara que vende o ingresso é o artista, ele é o empresário, ele é o cantor, ele é o compositor, ele toca também, ele sapateia, faz rir e faz chorar. Quando a gente está no Brasil, vocês olham para os artistas e dizem, oxê, e tu não era ator e agora vai cantar, é?
Aí tu não era cantor e agora vai atuar, vai virar ator. A gente fala como se fosse Na Paraíba, pejorativo, né? mas é lindo. E José deu uma baita de uma aula de como fazer os dois serviços bem feitos. Então, assim, é um cara que eu tiro meu chapéu, tô sem chapéu, mas eu tiro meus cabelos para ele aqui. Ah, José, te amo! Nossa, eu digo também para Maiana Neiva, né? Assim, o quanto ela enche a tela também. Eu achei uma das. Eu falei assim, gente, é inteligentíssimo abrir o filme com uma música, com ela cantando, É Baiana né? Neiva. Né, cara, cantando, a voz é muito boa, a música já ajuda, já ajudava um monte, ainda canta, né, belamente ainda. Foi uma coisa que eu perguntei pro José, o encantamento, né, porque a câmera olha, aponta para ele tá todo encantado vendo aquilo, é praticamente uma resposta do público, né, que o público também se encanta, né, com esse tipo de cena, né. Eu queria aproveitar e perguntar para você assim, era a sua primeira experiência sendo dirigido por dois diretores assim, com a Luísa e o Natan? Foi a sua primeira experiência? Você já teve isso? Como é que foi ser conduzido por dois diretores, roteiristas também? Cara, dois diretores, não, foi a primeira experiência que eu tive. É, e foi bom porque eles dois se dão bem, eles comunicam bem, porque Nathan ele vai muito mais para a técnica e a Luiz vai muito mais para o artístico, às vezes o filosófico. E eu já conheci os dois de antes, então a Luiz eu conheci há algum tempo, mas não era próximo, porém já conhecia, então era um rosto amigo. Nathan, eu já tinha batido um papo com ele, sabia que era um cara muito inteligente, que sabia do que falava, que não era o cara que ia ficar inventando na hora. Então, foi muito positivo para mim a experiência de ser dirigido pelos dois. Eles me acolheram muito bem. Qualquer medo que eu tivesse, eles me ajudaram a sanar e me dirigiram. Enfim, eu espero ter rendido o que eles queriam que eu rendesse, porque tem isso também, né? Às vezes o diretor bota um negócio na cabeça, o ator não é o suficiente, aí dá uma vergonha na bexiga. Mas eu, enfim, fui meu por cento, meu 100%. Acredito que eles devam ter gostado do resultado também. Né, foi uma ótima experiência, acho que para eles também, um trabalho bem diferente da filmografia deles, assim, eu tenho acompanhado, assim, gosto bastante dos dois. Eu queria perguntar para você como foi, assim, apresentar o filme para o mundo, né? A Gal contou assim brevemente que a primeira sessão foi na Paraíba, foi num teatro, né? Como ela mesma disse, na maior tela da América Latina, né? E como é que foi apresentar isso para o mundo, para essa região, viajar com o Brasil com filme nos festivais? Como foi para você, enquanto ator, admirador mesmo, né, de Ronaldo Cunha Lima, apresentar isso, ver nas pessoas a história, né, sendo contada diante delas? Cara, beira o emocionante, porque eu sou ator de teatro, nasci ator de teatro, vivo ator de teatro e vou morrer ator de teatro. O sonho de todo ator de teatro é ver o ator de teatro sendo prestigiado da maneira que merecia. E passei muitos anos fazendo comédia de vendabilidade, de produto, de objetivo, porque todo mundo precisa pagar conta. Então tem que pagar conta, o que é que tá vendendo? É isso ali, bora fazer aquilo ali. Mas eu sou o cara do Stanislavski. Eu fiz mímica com Luiz Lois, eu estudei Etienne Decaux, Marcel Massot, eu estudei uma galera, todos os filhos, Sérgio Pena. E é bom atuar valendo, e é melhor quando as pessoas param para te assistir e te prestigiando de verdade. Então, ser exibido em Paris, como seremos agora no mês de novembro, Toronto, no Canadá, estamos saindo do país, estamos indo para vários festivais, as pessoas estão vendo, além de estarem vendo a Paraíba, nosso sotaque, nossa poesia, nossos ídolos, eles estão vendo meu trabalhinho humilde que está ali no meio de uma baita de uma história importante para Paraíba. Então, para mim, foi um dos trabalhos que eu mais me orgulhei na minha vida de fazer por vários motivos, inclusive um deles é Made in Paraíba, ele é todo feito por paraibanos, para paraibanos. Sim. E, bicho, assim, eu atuando sem obrigação de fazer comédia, representando um paraibano, sendo visto fora do país, não existe cachê que pague isso para mim. Assim. Na posição de ator, eu estou extremamente realizado. O set também, né? A Luísa e o Natan contaram, o set era, em grande maioria, né, de artistas, né, de profissionais paraibanos, né? Isso foi também uma experiência diferente para você, né? Tá um set assim, quase 100% de o pessoal ali da região trabalhando mesmo, né? E mostrando que tem artistas de grande qualidade, né? Tu sabe que foi a primeira vez, a primeira experiência que eu tive na minha vida trabalhando, onde eu ia no set de gravação, passava o dia trabalhando, voltava para dormir na minha cama.
porque isso nunca aconteceu. Eu sempre trabalhava, ou ia para hotel, ou flat, ou não sei aonde, mas nunca era na minha cidade. E dessa vez não. Eu trabalhei em Campina Grande, gravei em locações que eu vou na vida, no dia a dia, na cidade que eu amo, e voltei para dormir na minha cama. Então, foi um luxo, cara, que eu espero reviver isso muitas vezes na minha vida. Aham. É, realmente é uma experiência diferente, né? Eu estou no Sudeste, estou em Campinas, né? Interior de São Paulo, e eu até comentei na outra reunião com o pessoal, assim, que é um filme que é uma história que é distante, né? Regionalmente para mim, mas eu conhecia, né? O poema, né? Principalmente, mas é uma história que é impossível você não se olhar nela e falar, nossa, mas isso é uma história muito boa. Mas isso é quase uma fantasia o que aconteceu, né? Assim, é um conto, né? É literalmente um conto que alguém vai contando para alguém e ele vai aumentando. É o que parece, né? A história de Abespinho, né? Um homem que escreveu um poema, tirou ali o violão de um artista de rua. É totalmente assim, é uma Tu fantasia, sabe, né? uma curiosidade altamente aleatória. Tem mais ou menos 10 dias eu passeando pela Campina Grande, que não aparece no Google, e eu tenho alguns privilégios por passear por essa Campina Grande profunda. Rapaz, eu encontrei com um cara que ganhou de presente, que estava num galpão, numa casa abandonada, um violão que foi solto por Ronaldo Cunha Lima. Eu conheci esse violão, ele precisa de uma boa reforma, mas me disseram, ó, essa viola daqui foi que o Ronaldo soltou. Aí eu fui para de quem era? Eu fui de quem era, 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 chegou em alguém que é justamente do centro jurídico, e esse alguém ganhou de presente de um cerecheiro de Campina Grande chamado Paulo. Eu digo, pois é, essa viola mesmo. Conheci a viola, cara. Tá acabada, mas ela tá lá ainda. Tá precisando de reforma, mas ela existe. Nossa, que incrível, cara. Gosto muito. Foi um filme que foi uma surpresa imensa, assim, ter assistido, né? Porque é muito distante culturalmente, né, o filme, mas é prazeroso de assistir. Como eu falei, dá para encarar de várias formas, né? Como um documentário, né? Ali um documentário, né, com interpretações, mas pode ser interpretado com uma grande fantasia, né? Uma grande Isso. ilusão, assim, a história facilmente, né? Que parece que a gente vai num mundo mágico, né? E a forma como o Aloysio e o Nathan fizeram parece que é um local mágico ali, né? Um local onde as coisas podem acontecer. Foi esse o sentimento que eu tive, assim, né? Não sei se é isso que eles queriam passar no set, assim, bem, a gente tá criando uma fantasia, algo que foi o Aloysio que falou, né? É algo que tá na boca do povo, tá na história, tá no ar, né? É bem incrível, Exatamente, né? é muito do imaginário de Campina Grande. Para quem vem em Campina Grande, você vê algumas peculiaridades que existem aqui. Aqui tem taxista que dá carona, tem rapariga que se apaixona, empresta dinheiro a juro, tem esquina que não faz curva, que ela é direto ali na calçadão Cardoso Vieira, tem 4 esquinas, nenhuma delas faz curva, é tudo reto. São coisas que só acontecem em Campina Grande, entendeu? Aqui em Campina Grande tem onde que bora um raio, apodrece o sal, dá frieira em pé de mesa, é só coisas que acontecem em Campina Grande. Então, numa cidade como essa, o poeta, advogado, ele consegue soltar um violão fazendo verso, sem titubear na frente do juiz e tá tudo bem. Tinha que ser aí, né? Tinha que ser aí, né, Lucas? É isso aí, Não ia dar certo em outro lugar. O violão ia estar preso até hoje, com certeza, né? com certeza. Nossa, que perfeito. Lucas, eram as perguntas que eu ia fazer, assim, agradeço imensamente, assim, o seu tempo, sua disponibilidade, adorei essas histórias que você contou, ainda mais que você encontrou o violão verdadeiro, né, o causador de tudo o que a gente viu em tela, assim, viu uma preciosidade, na verdade, né, e eu agradeço imensamente sua disponibilidade, e é um filme, é uma de grandes interpretações, né, grandes, né, um conjunto de grandes interpretações que faz um filme é, uma história fantástica, né, que ser contada em tela. Eu acho que isso é a magia do cinema, na verdade, né? Acho que é isso mesmo, né? É isso aí. Eu que te agradeço o espaço para falar sobre cinema, para falar sobre a arte brasileira, brasilidade, o Brasil profundo que não aparece quando a gente pesquisa na internet. Isso é um luxo. Obrigado pelo espaço, pelo seu carinho. E ó, já deixo para você o convite também. Já já, em alguns meses, estrearemos Cangaço Novo 2 comigo. Assista, porque tá o negócio de tirar o fôlego também, viu? Cara, Cangaço Novo,
Você passou uns apuros lá, conta pra gente aí, porque aquela série, a galera passa uns Rapaz, apuros naquela série, viu? eu só posso te Caramba. falar uma coisa. Pega o melhor filme de ação de Hollywood dos últimos 10 anos. Ele não amarra a chuteira de Cangaço Novo 2. Caramba, meu. Nossa, É só o que eu posso falar. foi mais que o primeiro, então, porque o primeiro é uma paulada, cara. Nossa, Mas é filmaço. muito mais, é sério mesmo. Você tem que assistir, é muito mais. Isso aí, cara. Que perfeito. Olha, Lucas, obrigado. Ô, vamos te ver em breve, então. Que ótimo, né? Vamos embora, vamos bater outro papo desse em breve, se Deus Com quiser. certeza. Cara, muito obrigado. Uma ótima noite e até a próxima. Muito em Até a breve. próxima. Obrigadão. Cheiro.